11h02, o Manhã Bandeirantes hoje está recebendo o novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira, aqui nos nossos estúdios. Vereador, presidente, obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. É uma honra estar aqui com vocês, os ouvintes da Bandeirantes. Me sinto aqui em casa, né? Estou aqui do meu lado, meu amigo Sabino. Um prazer estar aqui no teu programa. Bom, vamos começar falando dos grandes temas da Câmara Municipal para esse ano. O que a gente pode esperar? O ano passado foi um ano de votação de muitos projetos urbanísticos, né? E esse ano, tem alguma expectativa maior? Olha, o ano está começando, são 20 vereadores novos, o governo ainda não pautou as prioridades. Lógico que, principalmente os mais novos, já estão trazendo as suas demandas. Só começando, né, Sabino? Tem 15 dias só, estamos só começando. São 15 dias de trabalho e o senhor já conseguiu sentir um pouco em relação a esse alto número de novos vereadores, né, que estão chegando agora? Assim, esse período que eu estou lá, e literalmente eu não tirei férias, não é para atendê-los, né? Nesse momento eu ainda me sinto um zelador. Aquela coisa do onde que é meu andar, onde é que é meu gabinete, quantos funcionários eu posso ter, qual é a regra, qual é o procedimento. Teve a história da privada mesmo? Teve a história da privada. Não, só para o nosso ouvinte Só para o nosso ouvinte se localizar, essa história da privada é o seguinte: uma vereadora, né? Qual foi? A Janaína Lima fez uma reforma no gabinete dela. Ela fez a reforma no mandato passado. No mandato passado, ela se sentiu de um direito de levar o que ela trouxe, levar embora. Inclusive a privada. Inclusive a privada. Acho que foi infeliz, não deveria ter feito isso. Ótimo. Deu a repercussão que deu. Voltou atrás, devolveu os equipamentos para a Câmara. Mas são essas pequenas coisas do início de quem não tem ainda o traquejo da casa. Tem muita briga agora no começo por gabinete, né? Eu quero ficar com esse, quero ficar com aquele. Tem uns gabinetes que são melhores, mais espaçosos que os outros, né? Já passou. Acho que agora o único problema hoje é um gabinete que não tem banheiro, que é do Jason, que é o menino do PT, primeiro mandato. O restante já está meio que acomodado. Foi tranquilo esse começo até agora. E esses meninos mais novos vêm cheio de ideias, cheio de vontade. E a gente está lá, inclusive, para isso, para esses primeiros dias aí orientá-los. O senhor que chega à presidência da Câmara para substituir Milton Leite, que esteve lá por muitos anos e que, principalmente nesse período de Ricardo Nunes, teve a base ali muito próxima e foi esse elo com o prefeito em praticamente todos os momentos. A base do prefeito na Câmara continua muito forte, né? Se a gente for pegar da última legislatura para essa, perde um vereador, continua com 2/3, que é o que se precisa para aprovar todos os projetos. Como que o senhor pretende realizar essa ligação entre a prefeitura e essa base que é tão forte, tão bem construída dentro da Câmara? A Câmara ela é autônoma, né? Ela é um outro poder. Evidente que na eleição o prefeito Ricardo Nunes elege a maioria. Eu vejo que ele vai ter tranquilidade para encaminhar os projetos, mas enquanto outras legislaturas, o projeto chega e é debatido. Não vejo nenhum problema assim de início para que a gente consiga ter maioria nos projetos. É um governo, a gente não precisa lembrar que infelizmente o Bruno morre muito jovem e que o Ricardo Nunes assume um governo. Então, o Milton, que eu chamo de Milton, porque é meu amigo, irmão, parceiro, o Milton era o vice-prefeito também. Então ele executava uma outra tarefa. E foi mais fácil para ele, inclusive, estar no comando da casa, até por causa dessa relação. O Ricardo Teixeira, nunca pensou em ir para a mesa. O Ricardo Teixeira nunca foi da mesa. Eu tenho quase 20 anos de mandato e sempre trabalhando mais fora da Câmara do que dentro da Câmara. Então isso para mim também é um desafio. Estou aprendendo. Hoje mesmo fiz uma reunião com o Tuma, que hoje está lá no Tribunal de Contas, que é meu amigo, que eu chamo de Tuminha, né, que é irmão mais novo, para aprender, porque o Tuma também foi um brilhante presidente. Como eu também estou aí me orientando com o Milton Leite. Então, e os mais novos, junto comigo, eu brinco que eu sou estagiário como presidente da Câmara, porque eu nunca fui. E os mais novos, eles sentem essa proximidade comigo por causa de, você também está numa função nova, então está sendo gostoso. E esses 30 mais antigos também estão me ajudando por causa desse carinho que eu sempre tive com todo mundo. Então eu vejo muito claro e transparente o meu papel,
que vai ser um papel de conciliador com toda a casa e de fazer essa aproximação desse conjunto de ações que a cidade precisa junto com o prefeito. Olha, o Lupato está a postos aqui para você que queira mandar também a sua pergunta para o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Ricardo Teixeira, que está sendo entrevistado hoje aqui nos estúdios do Manhã Bandeirantes. Presidente, tem uma análise que se faz que, ao contrário do último mandato do prefeito Ricardo Nunes, em que quase tudo que ele queria passava com tranquilidade na Câmara, dessa vez vai ser um pouco mais apertado. Alguns vereadores têm posturas independentes. O senhor acha que vai ser isso mesmo? Vai demandar mais negociação do líder do governo? Sim, normal. E até, de novo, os mais jovens, apesar de fazer parte da base, eles vão ter essa limitação de até onde eles podem ir. Porque ficar isolado e fora da base também não vai ter os seus projetos aprovados, né? Então é natural isso. Não vejo dificuldade, até pela quantidade, não vejo dificuldade. Eu acho que vai ter mais negociação, vai ter mais debate, mas no fim vamos aguentar e esperar as primeiras votações, mas acho que o número de vereadores votando a favor do prefeito vai ser igual da última legislatura. Vai ser muito próximo disso. Vai ter mais discussão, como você falou, sabe? Vai ter mais calor, vai ter mais energia. Mas vai estar muito próximo do que era antes. E o PT na oposição mesmo ou um PT mais próximo do prefeito? Vou falar nem oposição nem próximo ao prefeito. Eu fui secretário do Haddad, né? Você lembra disso. Eu tenho uma interlocução muito grande também com o PT. O PT, ao longo desses anos, e principalmente nesses últimos 4 anos, eles votaram muitos projetos com o Ricardo Nunes, porque há um entendimento e o próprio envelhecimento do partido de que aquilo que é bom para a cidade, mesmo que venha de um prefeito que não é meu, eles vão votar a favor. E isso também não é 100% do PT. Tem gente que vota a favor e tem gente que ainda mantém aquela coisa, não, veio do prefeito, eu sou contra. Então eu acho que o PT vai ser esse mesmo PT, até porque mudou muito pouco, de ter bons projetos que eles acham bons projetos vão estar com a gente e os projetos que não concordarem não vão votar a favor. Já o PSOL é o contrário, né? Que ele já tem uma linha de tudo que vem do governo, eles são contra. E que a gente respeita, não tem problema não. Eles vão discutir, vão debater, como a gente é maioria, nós ganhamos a eleição, a gente acaba aprovando. Mais calor, mais energia. O senhor comentou que nunca teve essa vontade de estar na mesa diretora, de assumir a presidência, que há 2 décadas trabalha como vereador e nunca teve essa vontade. Conta para o nosso ouvinte o que aconteceu para o senhor agora ser o presidente da Câmara. Assim, porque como eu tenho esse perfil mais executivo, se a gente pegar aí a minha história, eu já fui secretário do Verde, do Meio Ambiente, eu já fui secretário de subprefeituras, por último eu fui secretário agora de Trânsito e Mobilidade. Então, nesses 20 anos, eu mesclei o meu tempo na Câmara e no Executivo. E o Executivo é mais a minha praia. Eu nasci lá, com 17 anos de idade, eu era estagiário da Companhia de Engenharia de Tráfego, então eu tenho mais traquejo no Executivo. Lógico que, para mim, hoje, ser presidente da Câmara é uma honra, é uma coisa assim que eu nunca imaginei, mas é uma honra e espero ser um bom presidente. Quando eu falo que eu nunca participei da mesa, eu brinco, o Sabino sabe disso, eu brinco que eu sou um vereador maloqueiro, porque eu estou na rua, estou na periferia, eu amasso barro o tempo inteiro, eu quero estar na casa das pessoas ouvindo os problemas que elas têm, e isso sempre foi assim, meu mandato inteiro, os 20 anos que eu estou lá foi assim. Então, de repente, você ser o presidente da casa é um passarinho preso na gaiola, né? Porque se eu vivo na rua, e a presidente tem que ficar na casa, né? E esses 16 dias, 15 dias que eu estou lá, você tem que estar na casa por atender todas essas demandas dos vereadores e da cidade, né? O Sabino já foi secretário, ele sabe como é que é a questão executiva com o legislativo, e o presidente acaba sendo essa ponta, né? Então, mas assim, para mim surpresa, para mim novidade, mas uma delícia, vamos tocar a vida, espero que dê tudo certo. E vou torcer com vocês aqui para me criticar e para me ajudar. Ah, mas tenha certeza. Mas o senhor se autodefiniu como, óbvio, na brincadeira, vereador maloqueiro, porque está sempre na rua, e o senhor falou que visita a casa das pessoas. O que o senhor mais ouve aí de reivindicação das pessoas em relação especificamente à Câmara Municipal? Então, há uma mistura muito grande da população do que o Executivo faz e do que o Legislativo faz. Sim, né? uma confusão, né? É uma confusão. Mas assim, o que tem que estar mais importante, Sabino, quando você vai na casa de alguém, aquilo que a pessoa vai te falar é a coisa mais importante da vida dela.
Então você tem que pegar aquilo e buscar a solução. E 99% das vezes não é o vereador com lei que vai resolver, e sim o executivo. E aí eu também tive sempre essa boa interlocução com os secretários de buscar uma solução para aquele problema que aquela pessoa me passou. Por isso que eu falo que eu vivo sempre fora da Câmara do que dentro da Câmara, porque você vai, pega a demanda e sai dali, vai numa secretaria ou numa subprefeitura, uma repartição pública para resolver o problema. Hoje é tudo no SEI, né, o sistema eletrônico, mas antigamente você mandava um papel para a subprefeitura ou para a secretaria, que era um ofício nosso. E esse nosso papel tinha uma cor amarela, diferente dos outros que são brancos, porque a minha cor sempre foi amarela. E eu chegava nas repartições, eu olhava assim, era papel amarelo para todo lado. Os caras falavam, você vai pedir de novo? Tem tanta coisa tua aqui. E assim, os pedidos não eram meus, é pedido de quem eu fui visitar, de quem me pediu para resolver o problema. Agora, isso me faz pensar também o seguinte, nenhuma crítica às gestões anteriores da Câmara, mas as gestões anteriores estiveram muito voltadas para dentro da Câmara, né? Talvez porque isso tenha sido a necessidade. Não se pode abrir um pouco mais a Câmara, fazer uma gestão um pouco mais voltada para fora, para a população? Eu acho que para dentro a gente já sabe fazer, né? Agora, eu falei isso no meu primeiro dia lá, que eu quero levar a Câmara até a periferia. E levar uma sessão da Câmara oficial mais diferente, onde nós vamos lá ouvir o que a população tem para nos falar. Ouvir o que a população tem de problema. De novo, vou pedir para vocês aqui abrir os canais de vocês e nos ajudar a trazer o povo, a trazer a população para esses debates. A cidade é muito grande, a cidade é uma cidade-país, você tem inúmeros problemas e a população não sabe nem por onde ela vai achar o caminho para resolver esses problemas. Então, se a Câmara estiver mais perto, se a população souber que vai ter ali uma sessão para ouvi-los, eu acho que a gente aproxima assim. Nós temos muitos canais de comunicação, tem tudo quanto é tipo de coisa na internet que aproxima também a população. Então isso tem que falar o Tuma e o Milton, né, que foram os últimos presidentes, fizeram isso, aproximaram demais a Câmara através do online. Mas eu também acho que o presencial, eu acho que o corpo a corpo do vereador e da Câmara é importante. Então o meu objetivo, se eu for ficar um ano lá como presidente, que esse é o acordo no União Brasil, cada um fica um ano, eu quero esse um ano levar ao máximo a Câmara até a população. Como é que é esse acordo? Então. Fizemos um acordo na bancada, são 4 anos, União Brasil na coligação que elegeu o prefeito Ricardo Nunes, nós temos os 4 anos da presidência do União Brasil. E nós, na bancada, determinamos ou concordamos, os 7 lá, de que é um ano cada um. Quem que é? Já sabe? São 7, só 4 vão poder assumir. Nós temos hoje 3 candidatos que provavelmente serão candidatos a deputados federais, que é o Adriles, a Amanda e a Pastora. Caso isso ocorra, então esses seriam a ida deles natural para a Câmara Federal. E os outros 4, Silvão, Silvinho, eu e o Rubinho, ficaríamos tocando a casa. Esse é um desenho de 15 dias do ano. Política muda como muda as nuvens do céu, mas isso é o que está encaminhado na nossa bancada. Deixa eu tratar com o senhor sobre o assunto que está aí nas manchetes, que é a questão do mototáxi. E parece que o senhor foi procurado pelo sindicato com uma proposta aí de se fazer uma regulamentação para isso aí. Primeiro, é assim, vamos com calma, né? Esse assunto eu gosto porque eu sou especialista nisso, a vida inteira fiz isso. O número de mortes em acidente de trânsito envolvendo motocicleta, nos últimos 2 anos, subiu 30%. Era uma morte por dia, está em 1,3. Sem você colocar o garupa. Colocando o garupa, a probabilidade de aumento desses acidentes vai acontecer. Isso será alto. Estou falando probabilidade, não estou falando que vai acontecer, porque a gente não tem um exercício de futurologia. Mas se olhar para trás e colocar um garupa que nunca andou de moto, que não sabe o que é moto, sentar ali para pegar um percurso, você pode aumentar essa acidentalidade. E ontem eu fui procurado pelo presidente do sindicato, o Gil, que também é contra dessa forma abrupta de entrar um aplicativo, que ele, presidente, junto com a sua diretoria, querem trazer para a Câmara um debate com os vereadores e eles têm propostas
para que ocorra esse serviço um dia, caso a sociedade queira, mas que ocorra com segurança. O tipo da moto, quais treinamentos o motoqueiro tem que andar, que tem que ter, em que lugares da cidade pode ter, em que lugares não pode ter. É um amplo debate que eu acho que a sociedade paulistana tem que participar através dos seus vereadores, mas também com as audiências públicas. Por quê? Porque é um assunto novo e que vai, com certeza, aumentar o número de acidentes. Quanto? Não sei, mas vai aumentar. E por é simples. Você vai colocar na garupa uma pessoa que nunca andou de moto. Você vai fazer a curva para a direita, o cara vai para a esquerda, o centro de massa mudou, você vai cair. Então, isso, a população tem que ser preparada, os vereadores vão debater. Graças a Deus, o sindicato está na mesma página que nós. Foi ontem mesmo já levar esse assunto para lá e vamos pautar de imediato isso no colégio, primeira reunião de colégio de líderes. Assim que a comissão de transporte estiver armada, vamos fazer esses debates lá, porque eu acho que é um assunto muito, muito grave para a gente virar uma chavinha e falar, a partir de amanhã está funcionando. É só ir hoje, nos hospitais, final de semana, nos pronto-socorro, a quantidade de motoboy que a gente tem. 87 internados hoje nos pronto-socorros municipais, segundo o prefeito Ricardo Nunes, em entrevista hoje no motoboy. Jornal Gente. Então, assim, vai no final de semana. Faz assim, é exponencial a quantidade de meninos, que a maioria são meninos, se acidentando. A hora que você põe uma garupa, vai aumentar, até porque cai dois, né? Cai um, vai cair dois. Então, assim, isso tem que ser debatido com a sociedade. Sou contra o que a 99 está fazendo. Vou para a justiça, vamos brigar na justiça. Isso não é problema de juiz, isso é problema. A população tem que decidir o que quer, sabendo que vai ser afetada, inclusive, a saúde pública da sua cidade. Mas é empreendedorismo, os meninos vão ter mais emprego, vão ter mais renda. Eu concordo, mas nós temos que preparar a cidade para isso. Não dá para ser abrupta essa mudança. Presidente, talvez nem tenha tanta relação Pato, com... desculpa te interromper, mas só para pegar o gancho aqui do mototáxi, o vereador Lucas Pavanato já protocolou um pedido de um projeto para regulamentar esse serviço. Né? Legítimo, está correto. Eu vou defender aqui o Pavanato como um dos meninos mais inteligentes que está entrando nesse mandato. O moleque é bom. Eu falei isso para ele. O moleque, você é bom. 26 anos, tem uma cabeça, é um avião. E está correto. E no campo dele, ele está defendendo a posição dele. A Câmara tem 55 pessoas que pensam diferente, que foram eleitas por pessoas diferentes. E por isso que eu estou dizendo que esse assunto, que é grave na cidade, tem que ser debatido na Câmara. E o que a gente determina lá, vai para o prefeito também sancionar ou não. E tem debates e tem grupos também na prefeitura que vão nos ajudar. Talvez nem tenha tanta relação com a posição do senhor agora como presidente da Câmara, mas nosso dever aqui perguntar, porque são muitos ouvintes, pelo menos uns 10 aqui, perguntando sobre CET, já que a carreira do senhor começou lá atrás na CET, e o senhor esteve tão próximo, e principalmente sobre o cadastro de reserva do concurso de agente de trânsito da CET. Tá todo mundo querendo que o senhor fale disso aqui no nosso WhatsApp. Não, aliás, se o senhor me permite, só para não esconder uma posição, não passar de demagogo aqui, eu tenho dito muitas vezes no ar que a CET hoje é o pior serviço prestado pela prefeitura. Respira, né? Porque como eu sou funcionário de carreira, um dos fundadores da empresa, todo respeito. Claro que eu vou fazer a defesa da CET aqui, mas a CET, ela, ao longo do tempo, ela ficou pequena para administrar a cidade. Sem culpar nenhum administrador para trás, mas nós paramos de fazer concurso, a empresa envelheceu, nós precisamos colocar mais gente para funcionar, para trabalhar. Hoje, quem faz a operação do sistema viário da cidade é a CET. Então, você tem hoje lá um carro quebra na 23 de maio. Veja quantos minutos vai demorar para chegar uma viatura para tirar esse carro que está quebrado. E por que a viatura não chega? Porque não tem funcionário. A CET ela ficou pequenininha para administrar uma cidade desse tamanho. Os mesmos funcionários, a quantidade de funcionários é da época da Erundina. A cidade hoje tem mais de 7 milhões de veículos, né? Só de motocicleta 1,5 milhão que circula todo dia. Então você tem que ter pessoas na rua. E realmente a CET ficou pequenininha. Esse concurso foi uma batalha minha. Enquanto era secretário, a gente abriu 256 vagas. O prefeito está contratando. E agora nós estamos brigando para que seja estendido o prazo desse concurso e que também amplie mais concursos para outras áreas da empresa, na área de educação de trânsito, na área de manutenção de trânsito. Nós precisamos trazer a CET, que foi e ainda é um celeiro de técnicos. Você vai em qualquer cidade grande do Brasil, você tem um funcionário que veio da CET para implantar
Agora mesmo, Guarujá me pediram, né, porque acabo sendo uma referência, alguém lá do Guarujá me pediu um técnico para ir lá montar um departamento de trânsito, montar uma CT e por aí vai. A maioria das cidades brasileiras grandes tem alguém. Então nós precisamos retomar esse serviço. Então, quando o Sabino faz a crítica de que o serviço da CT está ruim, eu coloco assim, está ruim porque a gente ficou muito pequeno. A gente mal atende o centro. Quando eu falo nós, tá vendo? Eu me visto de funcionário porque sou ainda, né? Nós estamos muito pequenininho. Mal e mal a gente administra o centro expandido. Melhorou na parte de tecnologia, semáforo inteligente, melhorou. Você tem todo um campo hoje de inteligência artificial sendo desenvolvido na CT. Nesse campo de tecnologia nós avançamos. Porém, na área de recursos humanos, que precisa, porque é uma cidade desse tamanho, com tantas viagens feitas por automóveis, nós precisamos ter um time na rua muito grande. E não temos. Eu queria falar com o senhor também sobre câmeras corporais. Vamos lá. Porque... Por favor. Já falo. Pois é. O governador Tarcísio de Freitas, num primeiro momento, era reticente em relação a isso, depois acabou aceitando, hoje até faz elogios. E a Guarda Civil Metropolitana? Tem que ter? O senhor é a favor? Olha, eu falo o que eu fiz na CT. Quando eu cheguei lá, passei lá 2 anos na frente da secretaria, eu contratei câmera para os funcionários. Quem presta esse serviço público na rua, você está exposto o tempo inteiro, né? O teu turno inteiro, e eu vesti farda, eu trabalhava na rua, eu sei o quanto a gente é desrespeitado, o quanto situação difícil a gente passa. Então eu sou a favor das câmeras, sim. É evidente que isso é um tema lá do Executivo, né? O Executivo é que pode pautar isso, mas eu sou favorável, sim. Protege a população como protege o funcionário. E o senhor, o Sabino perguntou no começo, e o senhor acabou respondendo a outras questões e não a isso. Há algum projeto desses importantes, como no ano passado, né, os urbanísticos, né, revisão da lei de zoneamento aqui de São Paulo, o plano diretor também da cidade, para esse ano? Vai ter que acontecer a tramitação de algum projeto desses grandes e importantes? Eu acho que eu respondi. O prefeito ainda não mandou nada, a gente ainda não conversou, o prefeito ainda não pautou quais são os principais projetos. Lógico que tem as promessas de campanha, que isso vai virar plano de meta, que vai virar projeto que vem para casa. E não está pronto lá para votar. Mas se eu te falar alguma coisa, é que ainda não veio nada, não teve esse diálogo, ainda não começou. Entre as prioridades do governo Ricardo Nunes, dessa gestão, está a questão da habitação. Tem alguma coisa para passar lá na Câmara em relação à habitação ou já está tudo definido? O que nós aprovamos nesse último ano e nesses últimos meses é muita coisa olhando para a habitação. O que nós temos que ver também, e aí a Câmara tem que trabalhar favorável, é quantas pessoas vivem hoje em área de risco. A área de risco, e eu fui secretário de subprefeituras, eu sei o quanto dói uma pessoa morar numa área de risco nesse momento que nós estamos vivendo o verão. Então, a cidade tem que priorizar, e o prefeito está priorizando a quantidade de imóveis que estão em obra, ou por PPP ou direto, e com ação também do Ministério Público para atender essas famílias que moram em área de risco. Você tem que recuperar os córregos, você tem que tirar esse povo das margens dos córregos, você tem que colocar essas pessoas morando em condições dignas. Uma cidade como a nossa, rica como nós somos, do tamanho que nós somos, nós temos que priorizar o ser humano e a sua habitação. Isso podem contar com a Câmara, podem contar com o presidente, que políticas públicas nesse sentido nós vamos construir sim. Presidente, também falar um pouco sobre transporte, né? Hoje, na entrevista do Jornal Gente, o prefeito comentou um pouco o veto que fez em um projeto que foi apresentado no ano passado e aprovado na Câmara Municipal em relação à compra de ônibus a diesel em São Paulo. Proibida agora por esse veto, vai ser reanalisado pelos vereadores, porque parece que há uma distinção, né, entre o que pensa a Prefeitura e o que pensou a Câmara em relação ao transporte público. A Prefeitura focando bastante nessa parte do meio ambiente, querendo o ônibus elétrico, querendo essa mudança da frota, e a Câmara aprovando algo que iria no sentido contrário. O que o senhor acredita que deve acontecer em relação a essa mudança, a eletrificação da frota na capital? Nós temos que voltar para a página anterior e entender por que a Câmara fez esse movimento, e eu estava lá no ano passado. Nós temos hoje, se eu não me engano o número, 3.500 ônibus que estão vencidos na sua idade média e que poluem muito. Nós não temos 3.500 ônibus prontos para substituí-los. Hoje, algo em torno de 10 bilhões de reais em investimento. Até aí, se a concessionária, o poder público, o executivo, pode
pressioná-los e fazer com que aconteça o que está no papel, no contrato. Porém, aí vem um outro problema. E a Enel tem energia para fornecer? 1,6 bilhão de reais eles estão cobrando para instalar a infraestrutura. Então, aí começa o porquê que a Câmara deu um prazo maior para o Executivo. E eu vou falar enquanto eu era secretário do Verde, do Meio Ambiente, eu sei o quanto essa cidade é poluída, o quanto a gente necessita dessa mudança da frota, o quanto é necessário que isso aconteça o mais rápido possível. Ok, vamos para o outro lado. É possível? A gente sabe que não. Então, o prefeito agiu de forma correta, isso vai ser debatido lá, volta para a Câmara para ser debatido, mas nós temos que trazer para a mesa de cara a Enel, de cara. Você tem energia para colocar para daqui a um ano? Esse investimento todo vai ser feito? E nós temos 3.500 ônibus para trazer para a cidade nesse período curto. Então são esses debates que a Câmara fez. E o prefeito corretamente, da posição dele, falou, não, ele não está olhando para o mercado, né? Ele está olhando enquanto prefeito. Eu não quero. Então, se volta para a Câmara, a gente vai ter que fazer uma discussão com o Executivo e com os vereadores. O que mais me preocupa hoje são as crianças e os mais velhos, como eu, já estou entrando na terceira idade, com o ar que a gente respira. Então, a gente quer um ar melhor? Quer. Precisa tirar esses ônibus? Precisa. De que forma? Também não adianta a gente criar uma lei que a gente não consiga cumprir. Tem muito que se fala aqui no Brasil, que lei no Brasil não se vale, né? Então é mais ou menos isso que a gente fez ano passado. Ó, se a gente deixar desse jeito, a gente sabe que vai dar errado. Por quê? Porque não tem nem energia nem ônibus. Vamos consertar? E o prefeito agora está dando uma rearrumação, isso volta para casa e a casa, de novo, coloca no trilho. Para mim, tranquilo. Muita gente também, lembrando do senhor aqui no nosso WhatsApp, 11 999048756, para quem quiser mandar uma pergunta ou um comentário para o novo presidente da Câmara Municipal de São Paulo, a faixa azul. Faixa azul, isso é uma delícia. O senhor foi quem teve a ideia e tocou isso na Secretaria de Trânsito por um tempo, depois saiu da Secretaria, mas é um projeto que vem sendo ampliado aqui em São Paulo e muitas cidades também querendo levar para lá, né? E assim, vamos só corrigir, né? Eu já passei por tantas pastas, já andei em tanto lugar, estado, município, e uma coisa que eu gosto de fazer é pegar projeto que está parado. Eu acho que todo administrador público tem que ter vontade política. Você tem muitos técnicos concursados, cabeças boas, coroadas, inteligentes, em vários órgãos da cidade, do estado, da União. Só que os projetos estão lá e não tem vontade política para fazer andar. Então, o que eu fiz? Lá atrás foi testado a faixa de ônibus, a faixa de bicicleta do lado esquerdo na gestão Kassab e deu errado. Por que deu errado? Porque colocou a moto para andar junto ao canteiro central, aumentou em quase 700% os atropelamentos moto-pedestre. E aí o que a gente pensou? E os técnicos pensaram e trouxeram para mim, estava pronto. Olha, se a gente sinalizar aonde eles andam, vai melhorar. Aí eu falei, vamos fazer. Só que não pode fazer porque isso não está no Código do Trânsito Brasileiro. Porque tem um itemzinho lá que o Fernando Henrique, lá em 1900 e bolinha, não vetou, que está escrito lá, olha, a moto não pode andar com distância insegura. Não é a moto, qualquer carro, né? Você tem que andar com uma distância segura, do lado, da frente e de trás. E a hora que você ia sinalizar ali, pelo código, teoricamente não poderia porque ele ia andar muito espremido. Mas só que na prática ele anda. Mais ou menos como o ônibus que não tem energia, né? Aí o que a gente fez? Fomos a Brasília discutir com o Senatran. Senatran, naquela época morria um motoqueiro, está morrendo 1,3. Motoqueiro todo dia instantâneo na rua, precisamos fazer alguma ação. Vamos fazer um teste? E depois de muita briga, tá bom, vamos fazer um teste pequeno, 5 quilômetros, numa avenida que só tem 2 atores, motorista e motociclista. Não tem pedestre, não tem caminhão, não tem ônibus, não tem semáforo, não tem nada. Começa por um pedacinho pequenininho. E era exatamente isso que a CET me propõe. Vamos fazer um teste de 1 ano e vamos ver o que vai acontecer. E no teste de 1 ano, na 23 de maio, 4 vidas foram salvas. 4. Nós poupamos 4 vidas. E aí a gente comprova que estava errado o código e que precisa de uma sinalização especial para as motocicletas. E conquistamos, está aí. Hoje já são 200 quilômetros, a gente vem devagarzinho, estudando. A Bandeirantes ajudou muito, teve muito debate. Vocês fizeram isso, todas as grandes emissoras fizeram. Quando eu falo que a sociedade tem que participar, a gente acabou agora de falar dos mototáxis. A gente não pode fazer nada abrupto. Nós não saímos pintando faixa azul pela cidade inteira. Envolvia escola, envolvia sindicato, envolvia imprensa, chamava todo mundo, faz um pedacinho, faz um pedacinho, faz um pedacinho. Dos 20 mil quilômetros de rua que São Paulo tem, só 200 tem faixa azul. Precisa mais? Precisa mais. O Senatran já aprovou tudo? Não. Está indo devagarzinho. Então, está funcionando. E essa semana eu tive uma notícia, até recebi aqui, se vocês quiserem eu mando para vocês. La Paz,
já copiou. La Paz já tem faixa azul. Outra cidade, o Rio de Janeiro, outro dia eu fui lá em São Conrado, está lá em São Conrado, já tem a faixa azul. Então isso é São Paulo exportando tecnologia dos técnicos de uma empresa que é todo mundo concursado. E que precisa o quê? Vontade política. Foi o que eu fiz. Fui lá e faz andar. E agora está funcionando, eu fico muito feliz, viu, Sabino? Eu falo assim para os meus amigos, posso morrer em paz, meu legado ficou. Ninguém vai fazer a coisa melhor de salvar a vida como a faixa azul. Mas precisa segurar um pouquinho a velocidade das motos. Muito, né? isso eu já falei para o prefeito, a gente tem que colocar radar na faixa azul. Porque assim está acontecendo acidente na faixa azul. Sabe como? Motoqueiro atropelando motoqueiro, porque o motoqueiro está querendo correr, sabe que não tem radar e não respeita quem está. Já falei isso para o prefeito, tem que colocar, porque senão vai ter acidente ali e aí o projeto cai por terra. Nós temos que colocar radar na faixa azul. Caminhando para o encerramento, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor em relação a chamar de ícone, não sei se essa é a palavra certa, mas uma referência nos últimos anos no Legislativo Municipal, que foi o ex-presidente Milton Leite. Como é que o senhor se diferencia de Milton Leite? O que o senhor diferencia em relação a estilo, a forma de presidir? Milton. O Milton é tão amigo. Última segunda-feira a gente estava lá em Cananéia comendo siri, caranguejo na minha casa. Amigo de um frequentar a casa do outro. Eu tenho me consultado muito com ele, tenho pego muita orientação dele, como eu fiz agora há pouco com o Tuminha, para aprender com eles. O Milton, ele é uma mão de ferro, né? Isso é a vida dele, ele toca a família dele, assim, ele é muito centralizador. E eu já sou ao contrário disso, né? Eu sou de ouvir todo mundo, eu sou de conversar todo mundo, eu tomo decisão. Eu acabei de falar da faixa azul, a faixa azul nós tomamos decisão em cima do que a maioria queria, não só dos técnicos como da população. Eu acho que a minha diferença é de estar buscando um entendimento com todo mundo, conversando, ouvindo todo mundo. O Milton ouvia, mas ele era mais centralizador. Acho que essa é a diferença, ele é mais centralizador e eu sou mais descentralizado, eu trabalho mais com o grupo, só isso. Acho que não vejo muita diferença, não. O senhor vai ficar, então, pelo acordo que foi feito, né, pelo menos hoje, um ano à frente da Câmara Municipal de São Paulo. É pouco, é muito, é o ideal? Porque são 4 ao todo, né? Não há um receio do senhor de começar algo e não conseguir terminar? Olha, nesse momento eu estou me sentindo um zelador, um síndico, né, começando a acertar a casa. A cidade é muito grande, é um poder, né, o poder legislativo, quem está comandando, e eu fui escolhido por 49. E o outro, que virá, também será escolhido por 49. A continuidade, né, do Milton Leite para o Ricardo Teixeira, nós vamos dar continuidade em tudo. O Ricardo Teixeira para os outros que virão, se é o Silvinho, o Silvão primeiro, nós não sabemos. Eu não vejo, de novo, eu não vou personalizar a presidência. O Ricardo vai fazer assim, diferente do Milton. Você vê que o Milton vai ser a mesma coisa, um pouco mais centralizado, um pouco mais de comando. E vai vir outro que vai comandar a casa, né? Parece um paradigma, mas assim, nós estamos no parlamento e tem um presidente. Então, é um sistema presidencialista no parlamentarismo. Ou seja, você tem que ouvir todo mundo para tomar a decisão. Seja um estilo ou outro, a continuidade vai acontecer. Então, qual é a única bandeira que eu trouxe até agora, diferente do Milton? Levar uma sessão da Câmara para a periferia. O senhor vai fazer isso? Quero fazer. Mais ou menos como o Donato fez. Né? Tem que dar louros aqui. O Donato também foi. Eu vou falar com ele também, vou me consultar com ele. Foi um brilhante presidente da casa. Eu quero levar a Câmara para uma sessão na periferia para ouvir a população. Então será uma sessão ao contrário. Porque a sessão na Câmara a gente fala, certo? Nas comissões a gente também ouve a população, mas no plenário é nós que falamos e nós que debatemos e nós que votamos. Eu quero levar para a periferia, fazer reuniões nos céus, aonde a população vai falar para nós o que ela quer do parlamento, qual é o problema que está acontecendo naquela... Mais ou menos o que eu faço na casa das minhas senhorinhas, das minhas eleitoras, eu quero levar a Câmara inteira para ouvir a população. De novo, vou pedir para vocês aqui ajudar a chamar a população para essas plenárias. Uma sessão o quê, por mês? A gente está debatendo esse assunto, precisamos conversar mais com o pessoal, mas na minha cabeça isso aí, uma sessão por mês já está de bom tamanho. Uma na leste, uma na norte, uma na sul, uma na oeste, já virou o semestre. Faz um balanço, vai para o segundo semestre. Se o próximo presidente, né, respondendo essa questão, que vai mudar o presidente, quiser continuar com isso, ele continua. Senão ele aborda, mas vai ser a única mudança. Porque mais do que isso, a Câmara de São Paulo, você aperta botão, tudo funciona. Hoje é tudo automatizado, todos os vereadores acompanham, a população acompanha, porque também é tudo aberto, né? Todo o sistema aberto.
A forma de governar é de cada um. Então, por isso que eu falei essa particularidade minha e do Milton. O resto é tudo igual. A gente queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, novo presidente, iniciando o mandato agora, o vereador Ricardo Teixeira. Boa sorte para o senhor. Obrigado. Obrigado, presidente. Muito obrigado pelo convite. Espero vir em muitas oportunidades aqui e quero ser criticado também, como vou querer ser elogiado quando acertar e quando errar. Espero voltar. Fiquem com Deus. Rede